Olá, são 9 horas e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre. Bem-vindos todos vocês que estão entrando. Eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o conceito que a Charlotte Mason traz de inatividade magistral, né? Mas é claro que a maioria de nós não conhece esse conceito e gostaria de entender um pouquinho, né? Eu fiz uma enquete na... Olá, boa noite. Então, eu fiz uma enquete na sexta-feira, se eu não me engano, foi na sexta ou foi no sábado? Não, foi no sábado. Eu mostrei que os meus filhos estavam brincando sozinhos e eles são pequenos ainda, né? A mais velha tem 5 anos. E como eu consigo esses momentos em que os meus filhos eles ficam brincando sozinhos sem precisarem, sem estar me rodeando, sem estar me perguntando o que fazer, sem estarem atrapalhando o meu serviço, né? Como eles fazem isso se eu simplesmente não deixo eles largados e eles fazem o que quiser? Eu disse que não é uma questão de negligência, mas é uma questão de um esforço contínuo desde que eu entrei em contato com o conceito de inatividade magistral da Charlotte Mason. Eu tenho feito esse esforço contínuo para trabalhar esse conceito junto com eles, né? E eu atraí vocês, então, a curiosidade de querer saber um pouco mais sobre esse assunto, esse conceito, o que é inatividade magistral. E isso tem a ver, sim, com as crianças, porque isso vai se refletir na vida deles, né? Na vida das crianças, como eles vão se comportar, como eles vão lidar com as situações, mas tem muito mais a ver com nós, pais, né? Com os pais e as mães aí dos pequenos. E é por isso que eu separei aqui um conteúdo bastante introdutório para vocês saberem mais sobre inatividade magistral. Primeiramente, o que é inatividade magistral, segundo o conceito que a Charlotte Mason propõe, né? Inatividade magistral é uma passividade sábia. É quando os pais, eles conseguem estar num ambiente, no mesmo ambiente que seus filhos, né? Na mesma casa, por exemplo, em casa, eles conseguem estar ali, mas eles conseguem permitir que os seus filhos ajam de uma maneira livre. E quando a Charlotte fala de livre, aí que entra o sábio, né? É uma passividade sábia. Quando ela fala de livre, ela não está falando de licenciosidade, mas ela está falando exatamente de uma liberdade dentro daquilo que é permitido, dentro daquilo que é estabelecido por Deus. Então, a criança ela não está livre para desobedecer, ela está livre para fazer somente aquilo que agrada a Deus, aquilo que é obediente, né? Então, por isso, as duas palavras, inatividade e magistral, têm que andar juntas. A inatividade demonstra essa passividade diante das circunstâncias. E a parte do magistral demonstra a autoridade de governo, né? A autoridade que nós temos, que nós estamos ali gerenciando e governando e controlando o que as crianças estão fazendo, mas sem muitas palavras, sem faça isso, faça aquilo. O simples fato delas sentirem a nossa presença já faz com que aquilo ali aquela áurea, né? Tem pessoas que transmitem, né? A gente fala assim, eu não acredito em áurea, mas assim, falando aquela sensação de autoridade, né? A pessoa tem ali uma presença que já demonstra autoridade e as pessoas que a cercam, elas sentem essa presença, elas percebem que essa pessoa, ela demonstra essa autoridade. Então, tem pessoas que têm isso e tem pessoas que não têm isso. A proposta da Charlotte é
orientar os pais também, os pais e professores, enfim, todos aqueles que lidam com crianças, a assumir uma postura magistral, uma postura de um verdadeiro líder, né? Assumir essa autoridade em relação às crianças, que não precisa estar dizendo faça isso, não faça aquilo, porque o que ela vai dizer é exatamente que isso é insegurança. Quando nós somos muito inseguros da nossa autoridade, é que nós damos muitos comandos, né? Muitas ordens. E frequentemente nós damos ordens que não são obedecidas. E aí a gente faz o quê? Reforça, dando ainda mais ordens. Então, esse é o conceito que a Charlotte traz de inatividade magistral, que eu queria introduzir para vocês aí. E a partir de então, a gente tem uma demanda, a gente percebe uma demanda sobre nós, né? Porque a criança está ali, ela vai agir e quem faz essa inatividade magistral somos nós, os pais ou os professores, enfim, a autoridade sobre a criança. Então, tudo começa na autoridade. E é aqui que eu quero entrar com vocês, falando um pouquinho sobre como nós adquirimos essa autoridade. Eu vou ler para vocês na Bíblia 2 exemplos. E eu acho que vai ficar claro por meio desses 2 exemplos o ponto que eu tô querendo chegar. O primeiro é de Faraó. Eu vou abrir aqui para ler para vocês. Primeiro fala, contando a história em Êxodo, em que o povo de Israel estava ali no Egito, eles começaram a crescer e se multiplicar, e Faraó, que era o governante, era a autoridade daquele local, ele pensou o seguinte: eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra. Por isso, designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas, e construíram para Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. E aí eu vou pular para uma outra parte. Então ele pensou que estava agindo sabiamente para dominar, para controlar aquele povo, afligindo o povo e colocando carga sobre o povo, né? E mais adiante, quando vem Moisés, fala, por favor, deixe-nos ir cultuar e... Enfim, eles têm essas discussões com Faraó. Faraó responde da seguinte maneira, aqui agora já Êxodo 5, para quem quiser depois saber, Êxodo 5, de 6 a 9, ele fala assim: no mesmo dia, Faraó ordenou aos capatazes do povo e aos seus oficiais, dizendo: já não darei ao povo palha para fazer tijolos, como até agora, que eles mesmos vão e ajuntem palha para si. E a conta dos tijolos que faziam até agora, esta porei sobre eles. Não diminuireis coisa alguma, pois eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo: deixa-nos ir e sacrificar a nosso Deus. Que mais trabalho seja colocado sobre os homens, para que neles se ocupem e não considerem palavras vãs. Então aqui a gente tem um ciclo de opressão, punição, carga, né? E ele queria que os tijolos fossem feitos agora sem a palha. Eles mesmos tinham que ajuntar a palha. Agora eu vou ler um outro exemplo para vocês, né? No mesmo livro que a gente tem Faraó, a gente tem quem? Moisés. Moisés, ele vai dizer no capítulo... Moisés, a gente vê que ele é convocado por Deus. Deus o chama como autoridade, certo? E aí a gente vê no capítulo 4 a resposta de Moisés a Deus e o que Deus falou para Moisés. E respondeu Moisés e disse: mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. E aí versículo 10 do capítulo 4. Disse Moisés ao Senhor: ó meu Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo, mas eu sou lento de fala e de uma língua lenta. E o Senhor lhe disse: quem faz a boca do homem?
Quem faz o mudo ou o surdo, o que vê ou o cego? Não fiz eu, o Senhor? Portanto, vai, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que dirás. Então, aqui a gente tem a resposta, o que Moisés disse, ele se sentiu pequeno, né? Mas Deus, ele colocou Moisés em uma posição de autoridade e falou, vai, eu serei contigo e te ensinarei. Né? Então aí Deus capacitando Moisés para esse cargo de libertar o povo. E nós sabemos como Moisés agiu com o povo. Né? Aqui eu não teria um versículo para dizer isso, mas eu acho que a maioria dos que estão assistindo conhecem a história de Moisés, como ele foi pacientemente lidando com o povo, um povo de dura cerviz, um povo bem criança, né? Bem imaturo. E ele foi o quê? Gentilmente lidando com o povo, aceitando da parte de Deus aquele encargo, sendo paciente e caminhando junto com o povo, conduzindo o povo para a terra de Canaã. Então, aqui a gente vê um contraste muito importante, que é exatamente o que Charlotte Mason quer falar sobre inatividade magistral. Para deixar ainda mais claro, eu vou ler uma última passagem para vocês, onde Jesus vai falar com os seus discípulos. Em Lucas 22, versículo 24 a 27, ele diz o seguinte: que houve também uma contenda entre eles sobre qual deles deveria se considerar o maior. E Jesus lhes disse, os reis entre os gentios exercem senhoria sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não será assim com vós, mas o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Porquanto, qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Mas eu estou entre vós como aquele que serve. Então é isso. A gente viu aqui essa passagem de Jesus falando com os seus discípulos, que entre os gentios, entre o povo que não conhece a Deus, é assim, a autoridade, aqueles que são considerados como autoridade, são quem exerce poder, quem é maioral ali, né? Entre eles. Mas Jesus disse que entre eles não será assim. Será como? O servo será o maior deles. E é exatamente isso que Jesus falou, que Moisés ilustrou a vida inteira dele, a vida inteira não, aqueles 40 anos que ele passou no deserto com o povo. Moisés ilustrou exatamente essa ideia de que a autoridade, aquele que governa, aquele que é o maior de todos, é por meio do serviço. Ele faz por meio do serviço, ele caminha e ele sofre, ele ora pelo povo, ele clama pelo povo, ele pede a Deus que supra a necessidade do povo, ele age em prol do povo, ele caminha junto com o povo, ajudando a formar no povo aquela vida com Deus. Né? Então, quando a Charlotte Mason ela fala de natividade magistral, é exatamente essa ideia de Moisés que a gente tem que ter em mente. Porque nós fomos colocados como autoridade sobre as crianças que estão ao nosso cuidado. Então, esse cuidado que nós devemos ter não é como o faraó fez com o povo de Israel. Ele era o governante no Egito e ele oprimiu o povo de Israel. Ele colocou encargos sobre o povo de Israel e ele até mesmo exigiu que o povo de Israel agisse de uma maneira que fizesse os tijolos sem mesmo nem sequer colocar palha para eles, né? Então, assim, nem o necessário para que eles cumprissem uma ordem foi dado ao povo. E muitas vezes nós somos como Faraó dentro dos nossos lares.
exigindo dos nossos filhos tijolos de comportamento. Charlotte até usa esse exemplo dos tijolos de comportamento, mas não nessa parte, falando de como a gente mostra Deus para as crianças, né? Mas enfim, aqui cabe muito bem, exigindo dos nossos filhos tijolos de comportamento, sem nem sequer prover para eles os recursos necessários para agirem conforme aquele comportamento, né? Então, isso começa com a obediência. Muitas vezes nós fazemos o quê? Exigimos dos nossos filhos obediência, mas não damos a eles os recursos necessários para essa obediência, ou seja, nós não ensinamos os nossos filhos a obedecer. E nós queremos que eles obedeçam. E aí, se eles não obedecem, o que acontece? Faraó vai lá e pune. Isso não deve acontecer dentro da nossa casa. Não é assim que Jesus ensina lá em Lucas, né? Quando ele fala que aquele que quer ser autoridade deve o quê? Ser o servo, deve servir. Agora, qual é o ponto máximo dessa questão do serviço, né? É claro que nós não estamos, né, em posição de autoridade sobre os nossos filhos para criar crianças mimadas, que tem tudo o que querem, né? Então, a criança quer sorvete. E aí nós vamos lá, nossa, eu sou muito servo, então eu vou lá e dou sorvete para o meu filho na hora do almoço, ao invés de dar a comida. Porque ele quer, então eu como servo vou lá dar o que ele quer. Não é isso, né? Não é isso. Nós estamos encarregados de uma função, uma missão. Assim como Moisés estava encarregado ali de conduzir o povo, né, obedientemente a Deus até a terra prometida, nós estamos encarregados de conduzir os nossos filhos em obediência, né, até Deus, levá-los a Deus. E nós não fazemos isso cedendo aos caprichos dos nossos filhos. Nós fazemos isso com uma consciência do nosso dever. Então, se eu sei que servir sorvete para o meu filho ao invés de dar a ele uma refeição saudável é ruim para ele, é prejudicial para o organismo dele, eu não vou ceder a esse capricho. Porque não é uma questão de uma escolha minha, eu não tenho uma escolha. É o que Charlotte fala. Nós estamos obrigados pela lei. Eu não tenho escolha de dar sorvete para o meu filho ao invés da comida, porque eu sei que isso é prejudicial. Então, o que eu faço? Eu nego aquele pedido, né? Eu vou servir para ele a comida que vai alimentar o seu corpo. E da mesma maneira, com tudo que acontece, isso é o primeiro passo para que nós tenhamos um ambiente de liberdade na nossa casa. Que os nossos filhos percebam que nós não cedemos aos caprichos, às manipulações, às insistências, porque nós estamos obrigados por uma lei que é divina, que Deus nos incumbiu de uma tarefa que é dar a eles o melhor, conduzi-los na direção certa, no caminho de Deus. Então nós não damos a eles o que eles querem, nós damos a eles aquilo que importa, aquilo que Deus espera que nós demos a eles. Mas nós fazemos isso em serviço. Muitas vezes o que acontece é que nós não somos atrapalhados nesse caminho de serviço por duas coisas. Uma é a insegurança, porque nós não assumimos a nossa autoridade com confiança, né? Nós não entendemos que Deus está por trás dessa autoridade e que Ele vai nos capacitar. Então, quando nós não entendemos isso, nós não temos confiança, nós transmitimos insegurança. E os nossos filhos são os primeiros a perceber a insegurança. Eles são os primeiros. Então, eles sentem, né? Eles farejam a insegurança no ar. E quando eles veem que nós estamos inseguros, eles vão tentar
manipular. Assim, não tô falando que uma criança de 1 ano vai te manipular intencionalmente, né? Mas eles vão perceber a nossa fraqueza, eles vão farejar essa fraqueza e vão tentar driblar a nossa autoridade, porque isso é o caminho natural. Então, primeiro passo que nós devemos dar em rumo a uma inatividade magistral, a conseguir deixar os nossos filhos livres, sem os nossos comandos, né? Sem as nossas proibições, conseguir deixar os nossos filhos livres sem estar fazendo essas coisas, é entender que Deus deu essa autoridade para nós e Ele nos capacita. Assim como eu tô lendo os comentários, desculpa. Assim como Deus deu a Moisés esse encargo e Ele falou, eu capacitarei você, a despeito da sua insegurança, eu capacitarei você, não precisa se preocupar. Então, nós devemos assumir essa responsabilidade com confiança, porque isso é mandamento de Deus. Nós somos a autoridade. Ele nos capacita, nós não precisamos temer, nem ficar, porque eu sou muito fraco, porque eu não dou conta. Não, nada disso. Pedindo a Deus em oração sabedoria e capacidade para continuar dirigindo-os naquilo que é certo, mas dirigindo-os não como quem está na frente guiando o caminho, andando junto com eles o mesmo caminho, conduzindo o povo, sofrendo junto com o povo, desgastando a sandália, né? Junto com o povo, né? As roupas ficando velhas ali, estragadas como Moisés, os 40 anos junto com o povo. Ele não falou, eu tenho aqui um mapa, vocês devem ir para lá, eu espero vocês lá. Ele foi junto com o povo, sofrendo junto com o povo, ensinando junto com o povo. E é assim que nós devemos fazer com os nossos filhos. Nos humilhar à posição deles, né? E sofrer junto com eles. Chorar quando eles pecam. Nos alegrar quando eles fazem aquilo que é correto. Né? Andar junto com eles, ensinar, ter paciência, né? Desculpa aí. Então, é isso que nós precisamos. E isso, é claro, eu não tô falando só para vocês, né? Eu tô caminhando há 1 ano nesse processo, sou a pessoa mais insegura da maternidade que eu já conheci na vida. E entender esse conceito, entender essa questão da autoridade que nos foi dada por Deus foi fundamental, tem sido trabalhada ainda na minha vida, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a gente tem que entender a diferença entre impelir a criança, forçar a criança em uma determinada direção e encorajar a nossa criança. Então, assim, quando a gente tá impelindo a criança, a gente tá... eu não tô pensando aqui em um exemplo agora. Mas a gente está realmente empurrando a criança numa determinada direção como se a criança estivesse resistindo. E a gente vai por ali, vai, porque é aí que é o certo. Então, muitas vezes na nossa disciplina com os nossos filhos, né, no dia a dia, a gente faz desse jeito, a gente empurra a criança. Ah, você não quer ir tomar banho não? Pois eu vou fazer você ir tomar banho agora. Né? Então, assim, a gente impele a criança na direção. Mas impelir é o que nós não devemos fazer. O que nós devemos fazer é encorajar os nossos filhos. E a diferença toda está no seguinte aspecto: a confiança de que o mesmo Deus que nos dá autoridade sobre essas crianças, né, sobre essas pessoas, Ele atua na nossa casa, na nossa família também com o seu Espírito Santo. Nós, papai e mamãe, não temos capacidade de mudar o coração. Nós podemos até fazer o nosso filho tomar banho quando a gente quer. Nós podemos até fazer o nosso filho pedir perdão pro coleguinha quando ele pega um brinquedo, arranca o brinquedo da mão do coleguinha. Mas nós não conseguimos mudar o coração das nossas crianças. Só quem tem acesso a essa câmara mais íntima é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a ferramenta única da qual nós dependemos.
Por isso nós dependemos tanto de oração quando nós estamos falando das nossas crianças, né? Quando nós pensamos na nossa criança que está com problema de mentira, que está com problema de desobediência, que está com problema de egoísmo, a primeira coisa que nós devemos fazer não é pensar em como impelir a nosso filho para fazer o que é correto, mas orar a Deus, porque só o Espírito Santo pode mudar o coração. Nós podemos mudar um comportamento, nós podemos, com a nossa imposição, assim como o faraó conseguiu que o povo produzisse seus tijolos, construísse aquelas cidades, ele conseguiu. Mas ele não pôde mudar o coração daquelas pessoas, fazer com que o coração daquelas pessoas se voltasse para um afeto a ele, né? Um pensamento de não revolução, né? Que eu acho que era a intenção dele no começo, que vamos oprimir o povo para que o povo não se revolte contra nós. A gente vê que isso não funcionou, né? Porque no final, esse controle, esse autoritarismo, essa força toda, ela não atinge o coração. Então, quando nós pensamos nos pecados dos nossos filhos, nas dificuldades dos nossos filhos, isso deve nos levar para a oração, pedindo a Deus que o Espírito Santo atue no coração deles, onde nós não conseguimos atuar. Então, quando nós formos lidar com os nossos filhos, nós não vamos forçá-los na direção certa, nós vamos encorajá-los. E como nós fazemos isso? Nós já sabemos, pelo serviço, com o exemplo, indo junto com eles. Nós os pegamos pela mão e nós choramos com a sua dificuldade e nós nos alegramos quando eles fazem uma coisa corretamente, quando eles pensam uma coisa corretamente, e nós os guiamos como se não, porque não é como se nós mesmos estivéssemos nessa batalha, porque nós estamos na mesma batalha que eles. E é assim que nós vamos conseguir essa posição de autoridade que nos leva a uma inatividade magistral. Quando os nossos filhos entendem que nós estamos junto a eles para encorajá-los, para servi-los, para ajudá-los naquelas fraquezas que eles têm, e não para oprimir o erro, né? Puni-los pela fraqueza, mas para encorajá-los, erguê-los, né? Com as nossas mãos, se for preciso, diante das fraquezas. Quando eles perceberem isso, o ambiente já não vai mais ser um ambiente de opressão, um ambiente de até aquela coisinha da rebelião, que, como Paulo fala, onde quando vem a lei, né, o pecado avulta. Então, a lei, a ordem, não faça isso. Avulta, instiga na criança aquele desejo de fazer isso. Então, a criança, quando nós conseguimos chegar a esse ponto, né, de assumir a nossa autoridade e o nosso serviço, como Deus requer de nós, o ambiente já não vai mais ser cheio de leis que fazem com que o pecado avulte, fazem com que a criança queira se rebelar contra aquilo. E daí você fala não e a criança vai lá e faz, só para ver se você vai mesmo fazer alguma coisa contra aquilo, né? E muitas vezes a gente não faz, e aí também a gente perde muito, né? Da nossa autoridade. Isso mina a nossa autoridade, a gente dizer não e deixar a criança fazer como se nada tivesse acontecido. Mas enfim, eu me perdi. Então o ambiente vai proporcionar essa passividade, que a gente esteja ali, que a gente esteja por perto, ou mesmo quando a gente não está, como um exemplo que eu dei, né, no sábado, que eu estava dentro de casa, fazendo as tarefas de casa, arrumando tudo, enquanto as crianças estavam ali fora. E durante essa 1 hora, possivelmente eles fizeram alguma coisa, sei lá, vamos supor que eles tomaram uma coisa da mão do outro, mas eles mesmos já sabem que eles precisam se corrigir entre si, se encorajar entre si. Então, para chegar uma coisa a mim, demora um pouco mais hoje. Antigamente era assim,
mamãe, fulano fez isso, mamãe, fulano fez aquilo. Hoje em dia ainda tem um pouco disso, mas tem que ser mais insistente o erro, né? Para que eles consigam isso. Então eles estavam ali brincando, sem que eu precisasse estar ali, olha, você não pode fazer isso, olha, não mexe aí, olha, não suba nisso, olha, não pegue na árvore, olha, não... Eu não precisei estar ali, por quê? Esses elementos dessa inatividade já estão sendo pavimentados na vida deles, né? E é claro, gente, que eu não tô aqui falando como um exemplo de perfeição, mas essas coisas tocaram profundamente em mim e me levaram a uma mudança muito drástica, e eu tenho colhido muitos frutos e muitos benefícios disso. Então, por isso que eu quis compartilhar com vocês tudo isso, né? Para que vocês também possam experimentar esses frutos e esses benefícios na casa de vocês. Então, é isso. Eu não sei quanto tempo deu, mas se eu ficar aqui falando, eu vou falar, até, até dizer que chega. Então, eu tô só descendo aqui a barra de diálogo para ver se teve alguma pergunta. Cristiane, ela falou, por isso temos a sensação de culpa? Eu não sei mais o que ela estava falando. Se você, Cristiane, ainda estiver aí e quiser explicar, tá? Mas é isso, gente. É claro que Charlotte Mason, ela vai falar muito mais sobre essa questão da inatividade magistral. Ela fala sobre até a saúde da mãe, sobre a mãe não estar estressada também, para poder lidar com seus filhos da melhor maneira, ter bom humor. Mas isso tudo é muito complexo. O começo de tudo está nós assumirmos essa posição de autoridade como algo dado por Deus mesmo. Já vai acabar. A Liv vai ficar gravada. Sim, a Liv, eu sempre falo Liv, desculpa. A live, ela vai ficar disponível até amanhã, né? Amanhã às 21 horas. Então, vocês têm até lá para assistir. E eu vou deixar a enquete aqui também no Instagram para vocês fazerem perguntas, tá? Indicação de livros. Sim. Deixa eu pegar aqui o livro. Esse livro, para quem não conhecia Charlotte Mason, o livro dela vai ser lançado impresso. Olha só, gente, compêndio. Vai ser lançado impresso dia 14 de abril e é o primeiro volume de uma série. Ela não fala sobre inatividade magistral aqui, mas ela fala muito sobre educação e tem um capítulo só sobre formação do hábito da obediência. Tá certo, eu vou tentar deixar a live salva. Vai ter só sobre o hábito da obediência também. Então aqui ela vai falar muitas coisas que favorecem muito a formação desse ambiente leve, desse ambiente que permite, né, essa inatividade magistral. Mas é no livro 2 mesmo que eu estou tentando começar a traduzir, que ela vai falar sobre os pais como governantes, o papel dos pais para inspirar os filhos, para encorajar os filhos. O nome do livro 2 é Pais e Filhos. Orem por mim para que eu consiga traduzir, porque é bem grande. Esse aqui levou 2 anos, gente. 2 anos, mas também 466 páginas. Levou 2 anos para eu traduzir. Então, orem por mim, que a gente consegue traduzir o segundo volume para disponibilizar para vocês também. Obrigada, gente. Obrigada. O livro Ramone vai estar disponível, esse aqui vai estar disponível 11 de abril, impresso, né? O digital já está disponível. Eu acho que até tem um link, não, o link não está na minha bio, não. Mas vocês também podem seguir @educação no lar, educacau no lar, que a gente está colocando tudo sobre esse livro aqui. Se vocês têm curiosidade de saber qual mais o conteúdo que tem nesse livro, também Charlotte Mason
é uma inspiração. Então tem muito o que dizer. Eu já falei um pouquinho em outro lugar também sobre inatividade magistral, envolve muitos outros pontos, mas tem que começar por aí, pela nossa autoridade. Então, é isso. Eu não vou mais ficar enrolando aqui. Foi muito bom estar com vocês, tá bom? E eu espero poder fazer mais lives, quem sabe até sobre esse assunto ainda, para trazer mais profundamente. E também sobre outros assuntos que dizem respeito a nós, como pais, nós, governantes, inspiradores, algumas coisas que tem no livro 2 da Shout, para já deixar vocês com vontade de adquirir o livro. Tá bom? Um abraço. Muito obrigada a vocês que ficaram aí até o final, que assistiram tudo.